Atenção! Não recomendável aos que possuem fragilidade ou são sensíveis a contos de terror. Eu sempre gostei de assistir Os Simpsons. Nunca perdia nenhum detalhe e referência apontadas pela série. Até começar a trabalhar na própria emissora do desenho, a Fox. Nunca pensaria que eles fossem omitir um episódio feito inteiramente pelo Matt Groening, escritor e roteirista da série. A equipe inteira se negava a comentar sobre o episódio. Todos franziam a testa ao ouvir o nome de tal cena da primeira temporada. Naquele momento, curioso e sem entender, soube posteriormente que o costume... A equipe inteira se negava a comentar sobre o episódio. Todos franziam a testa ao ouvir o nome de tal cena da primeira temporada. Naquele momento, curioso e sem entender, soube posteriormente que o costume realista em retratar as cenas do desenho era o maior problema. Como já era de hábito, Matt e eu tínhamos frequentes conversas antes mesmo de ter sido escrito o episódio. Em uma de suas conferências, não deixei de comentar sobre o tal episódio. Ele entristeceu seu rosto logo após ter ouvido as palavras de minha boca, anotando em um papel o que parecia ser um endereço digital, entregou-o a mim e disse para que nunca mais comentasse sobre o referido episódio. Pessoalmente em minha casa, digito o endereço letra por letra na barra de URL de meu notebook. Surpreso, vejo meu notebook desligar subitamente e começar a exalar um leve cheiro de queimado. Tendo deduzido ser um dos piores vírus já inventados, tento religá-lo novamente e resolver os problemas do dispositivo. Logo que ligou, não havia Windows, janelas e nem bordas, mas somente uma tela estática que começara a rodar um vídeo de textura antiga, semelhante à de uma fita. Nada corria mais pela minha mente, senão o desejo de sair daquele lugar o mais rápido possível. Entretanto, a curiosidade acabou sendo superior e decidi optar por ficar assistindo. Honestamente falando, as coisas que vi em nada foram agradáveis. Como analista profissional dos episódios, noto que no primeiro ato do episódio, onde sempre acontecia o começo dos diálogos, diferente do tradicional, havia um clima de reviravolta no emocional da família. Homer parecia mais bravo. Marge parecia deprimida. Lisa, ansiosa. Bart parecia ter ódio e raiva genuínos pelos seus pais. Predominava-se um clima de inconsistência. A família Simpsons no episódio fazia uma viagem de avião. E Bart, com sua traquineza clássica, acaba debatendo-se brutalmente contra o vidro do avião. Como consequência da inquietação, Bart rompe o vidro e é sugado instantaneamente, sendo arremessado contra o chão. Esse é encontrado morto na grama pela família momentos depois. Após terem encarado o corpo, viram que a imagem do cadáver de Bart era irreconhecível. Utilizaram-se da vantagem de não ter de animal e fizeram um desenho praticamente fotorrealístico de seu corpo morto. E a equipe de produção termina fazendo com que a imagem do cadáver de Bart ficasse estática no primeiro ato. A imagem escurece e se inicia o ato segundo no desenho. Homer, Marge e Lisa estão sentados à mesa, chorando. O choro é profundo e chega a transpassar as barreiras caricatas do desenho, se assemelhando a choros verdadeiros. Após escurecer a tela, predominam-se ainda murmúrios ao fundo. O som dos lamentos perduram por todo o segundo ato.
A terceira cena se abre com a aparição de um título um ano depois. Nela, Homer, Marge e Lisa estão extremamente magros, raquíticos e ainda sentados à mesa. Não há sinal de Maggie ou dos animais. Conforme a família passava pela cidade de Springfield, Marge, sob o controle do que seriam alucinações mentais, enxergava nos rostos das pequenas crianças, às proximidades do local, o rosto de seu próprio filho já falecido. Chegando finalmente ao túmulo, o corpo de Bart estava posicionado fora do túmulo, mas com que eu nunca iria imaginar disso. Com suas pálpebras fechadas, o rosto de Bart fazia aparentemente uma expressão fisionômica peculiar a uma que já havia visto antes no rosto de Matt durante nossa conversa. E além disso, ele segurava numa de suas mãos um papel com o que seriam anotações. Homer, distraído como sempre, sequer chegou a notar as expressões transmitidas pelo cadáver, indo apenas averiguar um papel e ver o que nele estava escrito. Ao lê-lo, viu que nele estava escrito o nome da família Simpsons inteira e no rodapé, por fim, o nome de Matt Groening. Logo nesse instante, veio a fonte de meu notebook queimada por alguma carga indiscriminada e desconhecida no meu notebook. E passados 15 minutos do acontecido, recebo a ligação de um amigo meu que trabalhava na fonte, informando-me da morte súbita de Matt Groening.